Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes, estamos na nossa sexta aula aqui tratando sobre o genitivo. Ainda temos falado sobre o genitivo, especificamente sobre o genitivo descritivo, certo? O genitivo descritivo, lembrando, é aquele genitivo que, como o nome está dizendo aí, ele trabalha uma descrição, ou seja, ele vai descrever algo sobre o seu substantivo principal. Nós temos falado que o genitivo descritivo seria mais ou menos aquele genitivo que todo genitivo é de alguma forma. Então, seria, o Daniel Wallace chama de buraco negro, né? Onde poderia-se, por exemplo, colocar todos os outros genitivos poderiam ser chamados assim de genitivos descritivos também. Então, por essa razão, ele diz que o que deve se fazer é procurar outras formas de categorizar aquele genitivo. Caso ele não seja nenhuma das outras formas, então você disse ele é um genitivo descritivo. Mais ou menos essa forma aí que o Daniel Wallace diz que a gente deve trabalhar com o genitivo descritivo. E para deixar um pouco mais clara essa ideia que ele tentou passar para a gente vai pegar um quadro agora, um quadro que vai explicar melhor isso aí que eu estou apresentando para vocês, certo? Basicamente, aqui estão divididos os genitivos que poderiam se chamar de genitivos descritivos, certo? Então, a relação do genitivo descritivo com os outros usos do genitivo. Aqui nós temos o nosso amigo, o genitivo descritivo, ou seja, ele seria esse conjunto maior que englobaria todos esses outros genitivos, certo? Esse conjunto maior que englobaria os outros genitivos. Dentro desse sentido, então, nós temos o genitivo atributivo, nós vamos falar sobre ele, genitivo de material, genitivo possessivo, genitivo de relacionamento que está aqui contido dentro do genitivo possessivo. E aqui nós temos o genitivo subjetivo, que toma um pouco do genitivo possessivo também. Aí então, separado desse grupo maior, nós temos o genitivo apositivo, nós também vamos falar sobre ele, o genitivo partitivo. Todos esses genitivos aqui, atributivo, de material, possessivo, relacionamento, subjetivo, apositivo e partitivo, em alguma medida são genitivos descritivos, certo? Ou seja, todos eles estão descrevendo algo sobre o seu substantivo principal. O genitivo atributivo descreve algo atribuindo uma certa qualidade ao substantivo principal. O genitivo de material, exatamente, ele descreve o material de que é feito aquele substantivo principal. Da mesma forma, o possessivo vai descrever a posse do seu substantivo principal e assim por diante. O de relacionamento, o subjetivo e assim sucessivamente, certo? Então, nós temos o apositivo, vai descrever apositivamente alguma característica sobre o substantivo principal, e o partitivo da mesma forma. Dentro desse sentido, todos eles descrevem algo sobre o seu substantivo principal. Então, nós poderíamos chamá-los, cada um deles, de genitivo descritivo, mas eles são de genitivo descritivo de uma forma ainda mais específica em algumas questões, e por isso eles são descritos assim de outras formas. Quando não se achar nenhum outro, se você viu um genitivo que não se categoriza como atributivo, material, possessivo, etc., nenhum desses, então você pode dizer com mais clareza, né, com mais certeza, de que esse genitivo que você está tratando é um genitivo descritivo, certo? É nesse sentido que nós estamos trabalhando aqui, com a ideia de mostrar o genitivo descritivo como sendo aquele que todos os outros têm de alguma forma, mas não se pode, então, por essa razão, dizer que todos eles são somente descritivos. Eles são descritivos e mais alguma coisa, como nós apresentamos aí no quadro. Então, falando sobre especificamente algumas ilustrações para que nós vejamos aqui como funciona o genitivo descritivo, nós temos aqui o texto que segue aqui. Ioannes kerison baptisma metanoias. Ioannes kerison baptisma metanoias.
E aqui nós temos João, Ioannes, obviamente você deve lembrar. Ioannes tem a ver com João, é o nome João na sua forma grega. Kerisson, ele estava pregando, uma forma aqui mais específica do verbo, que nós ainda vamos trabalhar também. O batismo, metanoias, ou seja, de arrependimento. Aqui batismo, batizo, e metanoias, de arrependimento, né? Se nós queremos traduzi-lo de uma forma mais crua, então, de arrependimento. Muito bem. Mas nós temos algumas possíveis interpretações desse texto que nós precisamos trabalhar. Primeiro deles, batismo. Esse batismo de arrependimento, ele diz respeito ao quê? Esse genitivo, ele está descrevendo o quê? Eis a questão. Lembra que o genitivo é um caso que vem com seus núcleos embutidos, ou seja, são núcleos que vêm ali empacotados. Nós precisamos desempacotar esses núcleos, desempacotar a construção genitiva para que ela faça sentido, certo? Então nós temos aqui essas possíveis interpretações. O batismo de arrependimento poderia ser traduzido como um batismo que é baseado no arrependimento, ou seja, o que ele está descrevendo é a causa. Eu me arrependi por essa razão, então eu sou batizado. Então o metanoias aí, o de arrependimento, ele estaria descrevendo essa ideia, a ideia de que é um batismo nesse sentido. Então essa seria a causa do meu arrependimento. A ideia de arrependimento implicaria nisso, né? Numa causa. O arrependimento aqui está descrevendo, o de arrependimento está descrevendo a causa do batismo. É um batismo que é feito por conta do arrependimento, por causa do arrependimento. Essa seria a ideia que nós estaríamos passando com essa possível interpretação, a causa. Muito bem. Uma outra interpretação, lembre aí sobre aquilo que a gente já falou, né? Certo? Por conta desses núcleos embutidos e também da variedade semântica, né? Da amplitude semântica do genitivo, nós temos então uma possibilidade muito grande também de ambiguidade, que é exatamente o caso aqui, né? São possíveis interpretações, algumas possíveis interpretações. Uma outra interpretação, portanto, seria o batismo que aponta em direção ou que produz o arrependimento. Nesse caso, nós estaríamos falando de propósito ou o que o arrependimento produz. Então, esse de arrependimento, ele estaria se referindo àquilo não aquilo que causou o batismo, certo? Que foi o arrependimento no caso da primeira opção, mas aquilo que o batismo leva as pessoas a ter, certo? No caso, ele produziria o arrependimento. Um apontaria para trás, a primeira interpretação, eu me arrependi, então eu sou batizado. Uma segunda opção, então, seria o que colocaria para frente. Eu fui batizado, então eu me arrependo. O batismo em mim, ele gera uma produção de arrependimento, certo? Ele produz o arrependimento na minha vida, ele produz o arrependimento, ele é feito com o propósito para que as pessoas se arrependam. Então eu espero que você esteja entendendo. O primeiro é causal, o segundo é uma consequência. O primeiro seria dizendo respeito a uma causa do arrependimento. O arrependimento é causado o batismo é causado pelo arrependimento. E o segundo seria uma consequência do arrependimento, que seria, do batismo, que seria o arrependimento. Um tem a ver com olhar para trás e o outro tem a ver com olhar para frente. Um diz respeito à causa e o outro à consequência, certo? Essas seriam duas opções, mas ainda há outras aqui que a gente pode considerar. Por exemplo, o batismo que simboliza o arrependimento.
Ou seja, se nós desempacotássemos dessa forma esse genitivo, então ele diria: João estava pregando um batismo que simboliza o arrependimento, ou seja, o batismo de arrependimento, o batismo que simboliza, que traz um símbolo do arrependimento, aquilo que o arrependimento simboliza, aquilo que o arrependimento representa, aliás, aquilo que o batismo representa. O batismo representa o arrependimento, por isso que ele estaria simbolizando, né? O arrependimento simbolizaria esse batismo. Então, causa, consequência, o outro seria símbolo, nas ambiguidades aqui, nas possibilidades, né? Então, o que o Daniel Wallace vai nos fazer lembrar é: diante de tais possibilidades, é melhor não se comprometer. É interessante ele dizer isso, né? Às vezes o grego, muita gente pensa que o grego ele vai trazer todas as respostas para a gente. Você vai olhar para o texto grego a partir da análise que você já teve, da sua metodologia, e então o grego vai lhe trazer todas as respostas. Mas, por exemplo, como você está vendo aqui nesse caso, analisar o genitivo grego nos trouxe 3 possibilidades, cada uma bem diferente uma da outra: causa, consequência ou símbolo, e nenhuma delas é tão fácil de entender. Você precisa do contexto de teologia, do contexto teológico, contexto histórico, contexto gramatical, contexto lexical e o contexto imediato da passagem, para buscar entender se esse arrependimento é o arrependimento, se esse batismo é causado pelo arrependimento, se esse batismo traz como consequência o arrependimento, ou se esse batismo é símbolo de arrependimento. Então, tudo isso são possibilidades que o grego acabou trazendo para a gente. Então, ao invés de o grego nos trazer todas as respostas, na verdade o grego aqui causou até mais um pouco de confusão, até um pouco mais de incerteza para a gente, melhor dizendo. Então, como o Daniel Wallace disse, para a gente não se comprometer com nenhuma dessas questões aí sobre o batismo do arrependimento, ele disse: é melhor dizer que esse genitivo descreve um batismo que está relacionado de alguma forma, isso aí que é interessante, né? De alguma forma, não me comprometo. Batismo relacionado de alguma forma com o arrependimento. Que forma é essa? Aí é melhor estudar o contexto, porque a gramática não vai me responder somente. Eu vou precisar de mais subsídios para entender a semântica dessa frase, dessa expressão, batismo de arrependimento, certo? Então perceba aí que essa é uma ilustração bem interessante de um genitivo desempacotado que a gente acabou mostrando aí a partir dessa perspectiva, certo? Mais uma ilustração aqui para a gente, que é interessante notarmos, do genitivo descritivo. Vamos aqui: pantes gar hymeis huioi photos este. Pantes gar hymeis huioi photos este. Porquanto vós todos sois filhos da luz. Então, pantes tem a ver com todos, gar tem a ver com porquanto, tradução aqui, hymeis, você já sabe, né, o nominativo aqui do pronome da segunda pessoa, su, e aqui nós temos no singular e aqui no plural, hymeis, vós. E aí ele diz: porquanto vós todos, este, no caso aqui, para que a gente entenda aqui melhor, então, este sois, e aqui a construção genitiva, huioi photos, filhos da luz. Huios, você deve lembrar do huios, que é filho, então filhos no plural, aqui no nominativo plural, e o photos
da luz. Lembra que esse ômicron sigma aqui, ele está dessa forma porque ele se refere à terceira declinação, certo? Na terceira declinação, o genitivo é ômicron sigma, e você vai lembrar de sarcós também, por exemplo, e fotós, todos esses têm a ver com o genitivo. Filhos da luz, certo? Huioi, fotós. Muito bem. Analisando agora o significado, né? Não significa, no caso aí, filhos luminosos. No caso, nós temos filhos da luz, é adjetival, ele poderia traduzir-se por filhos luminosos, ou seja, filhos que trazem a luz em si, que brilham, porque eles são luminosos. Mas o que essa tradução não ficaria muito clara aí para a gente, exatamente porque filhos luminosos provavelmente não é aquilo que Paulo quer dizer com huioi fotós. Uma melhor opção seria então filhos iluminados, com essa ideia, filhos que recebem a luz, né? que de fato brilham, mas porque recebem a luz. Essa seria uma melhor opção com esse sentido. E também é óbvio que o autor não quis trabalhar com o adjetivo, já que ele usa o genitivo. Então, para não dizer filhos iluminados, que significa isso, mas com uma ênfase maior, ele traz filhos da luz. É um recurso literário que ele usa, o genitivo descritivo aí, com uma função adjetival para dizer filhos da luz. Então, você pode... Aí nós temos o de, né? A partícula de mais a, aqui do da luz, né? De mais a, e a expressão do de com genitivo mais a, filhos da luz. E aí, a linguagem então figurativa e comprimida, isso é que é interessante, né? Nós temos sempre falado, o nome filhos, ele meio que espera de nós uma descrição melhor para a gente entender o que ele quer dizer com esse filhos da luz. Então, a linguagem figurativa e comprimida, né? Já que nós precisamos desempacotar, são os filhos da luz, são os filhos que são iluminados. Então, aqui é a construção genitiva. Filhos da luz, desempacotando então, são os filhos que são iluminados. É essa forma de ver, então, de desempacotar, de descomprimir esse genitivo aí apresentado no texto, certo? Então, o que nos é dito é: a linguagem figurativa e comprimida envolve, então, uma conotação que tem uma força emotiva maior que meramente filhos que habitam na luz. Ou seja, o que o autor quer dizer? O fato de ele ter usado filhos da luz, ele traz um recurso literário, como ele está mostrando aí, da conotação. Ou seja, não é que são filhos que são filhos da luz, a luz teve filhos. É óbvio que não. É óbvio que é uma linguagem figurativa e também comprimida por conta do genitivo. É por isso que ela é figurativa, porque ela não é literal, não é que a luz teve filhos e os filhos dela são os filhos da luz. Não é isso que ele está falando. E também é comprimida por conta do genitivo. Então, figurativa por conta de uma metáfora e comprimida por conta do genitivo. Então, ele envolve então uma conotação. A conotação, se você não lembra, tem a ver com aquilo que é denotativo ou conotativo. Deixa eu só colocar aqui. A denotação é o contrário de conotação. Denotação é aquilo que significa de fato. E a conotação é uma linguagem mais figurada, certo? Denotativamente seria filhos que habitam na luz.
ou seja, filhos que habitam naquilo que é de Deus, mais ou menos assim. A conotação é filhos da luz, é uma linguagem figurada, figurativa, e ele vai nos dizer que essa linguagem conotativa, comprimida e figurativa, tem então uma força emotiva. É claro, é melhor do que meramente filhos que habitam na luz. Filhos da luz traz um peso mais forte, é comprimido, é emotivo, é conotativo. Então, é uma beleza literária que, no caso, o autor está nos trazendo aqui para descrever essa relação que nós temos relacionados à luz de uma forma literária, de uma forma apresentável para o nosso entendimento, certo? Então, perceba aí a beleza que é utilizada somente a partir de uma pequena construção genitiva. Vós sois filhos da luz, que poderia ser traduzido como filhos iluminados, melhor do que luminosos, e também por ser uma linguagem figurada, uma linguagem comprimida com o seu genitivo, trazendo uma emoção aí maior por conta dessa conotação. É muito bela essa construção. Mais uma aqui para que nós encerremos. Vamos aqui para en remera soterias. En remera soterias. 2 Coríntios 6, 2. No dia da salvação. Então, en, no, remera, você deve lembrar, dia, e soterias, aqui na primeira declinação terminada em alfa. E aqui nós temos os alfa sigma com o seu, então, genitivo da salvação. Muito bem. Vamos desempacotar, então, en remera soterias. Ele não poderia ser um genitivo atributivo, porque senão, se fosse um genitivo atributivo, soterias estaria atribuindo uma qualidade à remera. Ou seja, no caso aqui seria en remera soterias, significaria o dia que foi salvo. Então, seria um dia perdido, um dia que foi perdido, mas que veio, ele foi salvo de alguma forma, foi convertido, né? Não sei. A ideia é mostrar que ele não poderia ser um genitivo atributivo, porque o genitivo atributivo, como o seu próprio nome diz, ele atribui uma qualidade ao substantivo principal. E já que não é esse o caso, nós temos que entender qual é essa relação. A relação, então, como Daniel Wallace nos diz, melhor seria então o dia que é caracterizado por salvação. Ou seja, o dia que, nesse dia tem salvação, o dia que é caracterizado por salvação. A característica desse dia é que nesse dia há salvação. Enfim, nós precisamos desempacotar o genitivo mais uma vez para entender ao que ele se refere. Ele não pode ser traduzido como o dia salvo, porque não é o caso. O dia que foi salvo, o dia que foi perdido, condenado, não combina bem. Então a gente tem que trabalhar muitas vezes no método, né, de tentativa mesmo. Tentativa. Ou seja, nós analisamos uma possibilidade e aí nós tentamos essa possibilidade. Nós vimos aqui en remera soterias, atributivo será o dia salvo? Não, tem que ser outro então. Então você vai na tentativa e erro, você vai tentar, se o que dá certo, então você vai buscar. Se não combinar com aquele genitivo que você imagina, você tenta outro. Então no caso aqui, como a gente viu, o dia caracterizado por, dá certo essa chave de identificação? Eu acho que sim, né? O en remera soterias, o dia caracterizado por salvação. Nesse dia, a característica desse dia é que há salvação nele. Essa forma de tradução ficou um pouco mais factível, mais fácil de a gente entender. Então, por essa razão, fica mais possível de nós trabalharmos assim, ok? Então, que Deus nos abençoe. Espero que você tenha gostado aí dessa aula sobre genitivo descritivo. Nas próximas aulas continuaremos tratando sobre os genitivos ainda nesse aspecto adjetival. Muito bem? Então que Deus nos abençoe. Até a próxima aula.